Olá, bom dia. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um Som de Graça. Uma palavra de bênção para a sua vida, uma palavra de esperança, de segurança. E hoje a mensagem tem a ver com o seguinte tema: não estamos sozinhos. Você pode colocar um monte de exclamação aí. Não estamos sozinhos. Há alguém que se importa conosco, e o principal é o Deus vivo todo-poderoso, é o nosso Pai do céu. Mas existem momentos, e talvez você esteja vivendo um momento como esse, tão angustiante, tão estranho, tão esquisito, um tempo de vale, né? Um tempo de depressão. E a palavra de Deus, a revelação bíblica da parte do Deus vivo, traz momentos históricos em que homens e mulheres demonstraram isso. E o salmista, no Salmo 88, demonstra isso, né? Ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite. No versículo 3 ele diz: tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Você consegue perceber a angústia desse cidadão? Ao mesmo tempo ele tem fé. Ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite. Ou seja, está clamando a pessoa certa, falando com a pessoa certa. Porém, ele vai desabafar dizendo que ele tem sofrido tanto que a alma está à beira da sepultura. Este salmo é um clamor desesperado. Não foi escrito por Davi, é atribuído aos coraitas. E esse salmo toca muito, né, o coração, tocou muito profundamente o meu coração hoje, devido ao fato de estarmos vivendo esse tempo tão difícil, tão complicado, com tantas pessoas vivendo bem isso aí que o salmista coloca. Então o desespero do salmista é sentido, ele se expressa com muita clareza. Quantas vezes não nos encontramos em uma situação igual? Às vezes com razão, outras por problemas menores que transformamos em grandes, mas o fato é que nos sentimos assim, um poço de sofrimento e martírio, uma fonte de tristeza e amargura. Nossa tristeza vem de dentro e vai nos consumindo. Preste atenção nessa dinâmica, por favor. Nossas tristezas vêm de dentro e vai nos consumindo. Sublinha o consumindo, por favor. Porque consumir é pior do que contaminar. Contaminação você cura. Toma um remédio, limpa, retira o agente contaminador. Mas quando você é consumido, não é igual a maneira como você lida com a contaminação. Você tem que ser refeito, reconstruído. A tristeza faz isso. Ela vai consumindo nossas esperanças, expectativas, nossa alegria, energia, fé, até que por fim acreditamos estar à beira da sepultura, sem nenhuma perspectiva, sem nada que nos segure, um amontoado de pó, consumidos pela autocomiseração e pela autopiedade. Eu fico imaginando o que poderia ter acontecido com o salmista para ele se sentir assim. E aí eu quero compartilhar com você o testemunho de um jovem, né, que viveu uma experiência, vamos dizer assim, tremenda, a partir de uma frustração que ele teve. E ele compartilha o seguinte: comigo foi uma reprovação no vestibular. Num dia eu era o cara, no outro eu era o coitado que estudou tanto, mas não chegou lá. Não havia o que era pior. Não sabia, na verdade, o que era pior. Se o riso e a alegria de todos, que eu havia humilhado na minha arrogância infantil, ou a piedade de todos que viram o quanto eu havia me esforçado. E ele segue dizendo, eu era um mato seco, terreno fértil para a dor
e o sofrimento. A tristeza se alastrou rapidamente e já ao final da prova eu sabia que não passaria. Pensei em pular do prédio. Eram 4 andares. Nessas horas não resta muito de você, então subi até o último andar e caminhava lá em cima. Eu morro de medo de altura. Deus não existia para mim nessa época, mas eu existia para Ele. Enquanto a tristeza acabava de consumir o restinho que ainda existia de mim, alguns amigos saíram da prova, me chamaram e começamos a conversar. Todos fomos mal, muito mal. Ainda estava triste, mas esses poucos amigos evitaram que o incêndio consumisse o pouco que havia sobrado de mim. Isso aconteceu em dezembro de 1991. Infelizmente, para o salmista, parece que os planos de Deus eram outros. Em seu clamor, deixa claro que seus amigos se afastaram dele. Ele diz no versículo 8: afastaste de mim afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. No versículo 18 ele diz: tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Então, é preciso ficar atento e refletir o que Deus está querendo fazer com essa situação. O jovem que eu acabei de contar a história, estou contando a história, ele chegou à conclusão de que tinha algo maior para a vida dele. Ele fica pensando, porque Deus, em sua infinita sabedoria, fez isso. Sei que não saberei nunca. E ele fala, a minha experiência pessoal, Deus me aproximou dos amigos, ou fez com que amigos se aproximassem de mim, permitiu que eles se aproximassem de mim, porque eu creio que Ele queria me poupar, me salvar, me restaurar. E no caso aqui nós estamos vendo que o salmista de repente colocou as suas expectativas, colocou a sua fé nos seus amigos. E muito provavelmente Deus tinha outros planos para ele. Talvez esse afastamento fosse necessário para que o salmista reavaliasse suas posições e redirecionasse sua atenção para Deus. Então, muitas vezes, nos vemos em situações complicadas exatamente por tirar Deus do nosso foco. Nós nos concentramos nas coisas erradas e quando as coisas saem do lugar, perdemos a referência e nos sentimos completamente perdidos no escuro. Isso traz a tristeza que se encarrega de fazer o resto do serviço. Então, muitas vezes, alguns desses sofrimentos todos que nós vamos ter, muitas vezes, não quero generalizar, mas muitas vezes parece ter a ver com a pedagogia de Deus, tem a ver com a maneira de Deus trabalhar, e muitas vezes Ele vai permitir que algumas coisas sejam arrancadas de nós, sejam retiradas de nós, para que efetivamente, com essa tal ausência, a gente possa parar e refletir e revisar a nossa vida. É bom que saibamos, que creiamos que existe um Deus, existe um Senhor Todo-Poderoso que se coloca como amigo. E quando uma situação acontecer e a tristeza entrar e começar a consumir, parece um incêndio, parece fogo. Você sabe como é que é um incêndio? Ele começa às vezes com uma pequena chama e vai se alastrando. Então não deixe que esse incêndio consuma cada átomo seu. Você tem amigos, você tem Deus. Não lute sozinho. Nenhum bombeiro enfrenta o incêndio sozinho, mas sempre trabalham em equipe. O problema não é somente seu. Busque ajuda, busque auxílio. Deus vai colocar alguém no seu caminho que vai ajudar você. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com o rapaz que eu contei a história aqui. Ele age assim o tempo todo. Ele fará isso por você. Aqui existem várias pessoas dispostas a ajudar você. Comunidades de fé como a nossa
estão dispostas, abertas para servirem como canais de bênção sobre a sua vida, como construtores de ponte de esperança. Então, não deixe que o incêndio da tristeza, da autopiedade consuma você. Converse com Deus, ore todos os dias. Ele vai salvar você. Ele me salvou, Ele me retirou do charco de lodo. Ele não permitiu que a depressão tomasse conta de mim. E como é que Ele fez isso? Usando amigos, usando companheiros, usando pessoas amadas que se aproximaram e estenderam a mão. E eu fiz a minha parte, correspondi, segurei na mão e me levantei. O que você vai fazer? Convido você a não permitir que esse incêndio te consuma, mas que eu oro ao Senhor para que chuva do céu caia sobre a sua vida, caia sobre o seu coração, ainda que a sua terra esteja ressequida e talvez já o incêndio consumindo, mas que chuva serôdia, chuva do céu caia, chuva de bênção, chuva de paz, que essa mensagem possa ter vindo como um alento para você, como um sopro de Deus sobre você, sinalizando esperança para um novo tempo, para um novo momento, em nome do Senhor Jesus. Que o Deus vivo, todo-poderoso, supra todas as suas necessidades, as nossas necessidades. Ele é poderoso para suprir, porque é o nosso pastor.